Fala galerinha, Lunix na área, quero que você seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Recap Nerd. A nossa história de hoje é uma barbaridade, literalmente. Vamos mergulhar em um mundo de magia, monstros, elfas gostosas e muita porradaria. Então já deixa o like e inscreva-se. Agora vamos começar a nossa história. Imagine jogar o mesmo jogo por 10 anos só para chegar na sala do boss final e descobri que tudo era um teste para ver se você era digno de entrar naquele mundo. O nosso prota se chama Lee Hanso e agora se tornou exatamente o bárbaro que havia escolhido no início do jogo. Parece clichê, mas calma aí galera, essa obra aqui é diferenciada e vocês já vão saber por quê. Esse é o começo da história de um rapaz sempre fraco e doente, que passava a maior parte da vida no hospital. Viciado em jogos, ele já estava frustrado porque parecia que não lançavam mais games bons como antigamente. Até que um dia encontrou em um fórum um novo jogo que prometia ser diferente de tudo. Dungeon and Stone, um RPG indie 2D, todo em inglês e gratuito. Mesmo sem curtir muito o estilo 2D e a barreira do idioma, ele resolveu dar uma chance. Na hora de escolher a classe, havia opções como humano, elfo, bárbaro, furry e até uma misteriosa com opção com 3 pontos de interrogação. Sem pensar muito, escolheu bárbaro. À primeira vista, parecia um jogo bem porcaria, mas o cara viciou de um jeito absurdo, jogando sem perceber as horas passarem. O jogo tinha classes boas e ruins, obrigava o jogador a se aliar a NPCs e, pior de tudo, ao morrer, tinha que recomeçar tudo do zero. No começo até foi divertido, mas depois de tantas mortes, a raiva só aumentava. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Durante esses 9 anos, o protagonista viveu sua vida normal, estudou, se formou, arrumou um emprego público, mas nunca deixou de jogar Dungeon and Stone. Morreu incontáveis vezes, sempre recomeçando. Até que, finalmente, chegou à sala do boss final, no Portão do Abismo. Empolgado, comemorou como nunca, afinal havia sacrificado quase uma década para isso. A pergunta final do jogo apareceu: entrar ou não na sala do boss? Claro que ele escolheu sim, afinal quem passaria 9 anos farmando para desistir agora? Mas o jogo o alertou: você pode não voltar, tem certeza? Isso só aumentou a expectativa. Parecia até que o jogo estava falando com ele de verdade. Após confirmar, a tela carregou e o jogo avisou que ele havia chegado ao abismo, declarando que o tutorial estava completo. Isso deixou o cara indignado. 9 anos suando para o jogo dizer que era só tutorial. Então, de repente, o idioma mudou para coreano e o protagonista percebeu que estava virando o próprio bárbaro que escolheu. O monitor começou a emitir luzes intensas, causando dor, até que ele foi sugado para dentro do jogo, perdendo a consciência. Uma voz ecoou: parabéns, jovens guerreiros! Hoje vocês deixarão este local e se tornarão verdadeiros guerreiros. Assim, quando abriu os olhos, o protagonista percebeu que tudo havia mudado. Tochas iluminavam o lugar e, ao redor, só havia bárbaros musculosos. Um velho gritava para que todos escolhessem armas que combinassem com eles. Confuso, ele começou a se questionar se aquilo era mesmo a introdução de um jogo. Seu corpo estava diferente, mãos ásperas, músculos definidos e tatuagens. O nosso prota tá ficando cabuloso. Então nosso protagonista gamer havia se tornado um bárbaro de verdade. O velho começou a chamar os nomes. O primeiro foi Ter, filho de Venom Karak, que escolheu um machado de 2 lâminas e foi declarado guerreiro. Em seguida, a filha de Fenel Aer, e assim, um a um, os jovens iam escolhendo suas armas, enquanto o velho dizia: que a graça de Rafia esteja com vocês. Foi nesse momento que Zeruel entendeu. Ele estava realmente dentro de Dungeon and Stone e se tornara exatamente a classe que havia escolhido. Enquanto tentava processar a situação, ouviu alguém comentar em choque: isso não pode ser verdade. Nós estamos em Dungeon and Stone. Era um outro bárbaro claramente diferente dos NPCs, que também parecia ter sido puxado para dentro do jogo. Ele já estava começando a perceber que não era o único jogador naquele mundo. Porém, antes que pudessem conversar mais, o velho virou-se furioso para o homem que falou demais. E sem hesitar, degolou o infeliz ali mesmo só por ter feito a pergunta. Nessa hora, nosso prota sentiu aquele frio nas partes íntimas. Ele ficou paralisado, entendendo que se reagisse, sua cabeça também rolaria no chão. Logo após matar o homem, o velho disse com frieza: o filho de Kadua Orm foi possuído pelo espírito do mal. Apaguem de suas memórias o que esse espírito disse. Vamos continuar com a cerimônia.
Com isso, 3 coisas ficaram claras para Zeruel. Isso mesmo, esse é o nome que o nosso protagonista tinha no jogo. Ele fez a seguinte reflexão: pessoas como ele, jogadores, eram vistos como espíritos do mal. Se alguém descobrisse sua identidade, seria morto imediatamente. Aquela cabeça no chão poderia muito bem ter sido a dele. E também que era oficial, ele estava preso em Dungeon Stone e agora precisava sobreviver naquele mundo brutal. Agora a coisa ficou feia, né? Será que nosso querido Prota vai sobreviver nesse mundo? Enquanto os jovens eram chamados um a um, Zeruel começou a entrar em pânico. Ele nem sabia o próprio nome naquele mundo. O jogo não tinha nenhuma janelinha de status para ajudar. Vendo que se ficasse parado, acabaria degolado como outro jogador, ele bolou um plano: se mover 2 segundos depois que algum nome fosse chamado e ninguém avançasse. Até que anunciaram: Born, filho de Jandel Horn. 2 segundos depois, ele deu um passo à frente. Para sua surpresa, esse era mesmo o seu nome ali. O velho o encarou com aquele olhar intimidador de sempre e ordenou que escolhesse uma arma. Zeruel então pegou algo que deixou o ancião desconfiado: um escudo. E aqui entra a da explicação. Quando começou a jogar Dungeon Stone, Zeruel usava sempre armas grandes, espadões, machados, martelos. Mas não importava qual fosse, ele morria feito um idiota, sempre entrando em modo berserk. Um dia, por acaso, ele encontrou um escudo na cidade. No início foi difícil, porque perdia tempo aprendendo habilidades diferentes. Porém, com o tempo, percebeu que a combinação de vitalidade e força da classe bárbaro com o escudo o transformava em um verdadeiro tanque invencível. Enquanto monstros caíam um por um, ele permanecia ileso. Por isso, sem pensar 2 vezes, escolheu o escudo naquela cerimônia. Do lado de fora, o computador do jogo parecia atualizar sozinho, como se tivesse vida própria, aumentando o nível do objeto em mais 24 e enviando dados misteriosos ao administrador. Assim que todos escolheram suas armas, o velho abriu os portões e ordenou que partissem para o labirinto. A cidade onde ele ficava se chamava Lápida. Os bárbaros começaram a correr em direção ao destino, mas rapidamente surgiu um problema. O cara que estava guiando o grupo admitiu que estava perdido. Com a revolta geral, ele renunciou ao cargo de líder, e quem assumiu foi Ainar, a segunda filha de Fenel. De rosto, parecia uma garota normal, mas de corpo inteiro era praticamente um guarda-roupa humano. Uma verdadeira waifu armário, como Zeruel pensou. E por ser uma bárbara fêmea, nada mais justo que chamá-la de Bárbara. Assim, com ela liderando, o grupo seguiu rumo ao desconhecido, pronto para enfrentar os perigos daquele mundo brutal. A nova líder, a Bárbara Gostosa, que esqueci o nome, tentava guiar o grupo. Ela acabou confessando que também estava perdida. A galera ficou ainda mais pistola, e a coitada ficou cabisbaixa, claramente sem saber o que fazer. Zeruel, vendo a situação, pensou que não podia deixar as coisas daquele jeito. Mas também sabia que não podia se destacar demais, afinal, como ele mesmo disse, o prego que se destaca leva a martelada. E depois do que aconteceu com o outro jogador degolado, ninguém queria chamar a atenção. Ele então se aproximou discretamente de Bárbara e cochichou: Ei, vou te mostrar o caminho, só segue minha dica. Ela ficou surpresa e perguntou como ele sabia. Zeruel apontou para um boi que estava armado andando à noite. Tá vendo aquele boi? Onde você acha que ele tá indo essa hora? Só então ela entendeu e correu para anunciar ao grupo que sabia como chegar ao labirinto. Depois de algum tempo seguindo a pista, finalmente encontraram a entrada. Mas Zeruel começou a refletir se entrar ali era mesmo a melhor escolha. Ele sempre foi fraco e doente no outro mundo, nunca se envolveu em brigas. Agora simplesmente sair matando monstros parecia absurdo para ele. Mas nesse mundo, quem não pagasse impostos após os 20 anos era executado. Existiam 2 formas de conseguir dinheiro: lutar nos labirintos ou trabalhar em empregos comuns, como bares e mercados. Porém, havia um problema: os bárbaros eram vistos como selvagens destrutivos, graças à própria configuração do jogo. Por outro lado, eles tinham uma vantagem absurda: já começavam o jogo armados. O grande problema era o tempo. O portal para o labirinto só se abria uma vez por mês, e faltavam apenas 10 minutos para ele fechar. Enquanto nosso querido Prota pensava, Ainar, a Bárbara Gostosa... Ah, lembrei o nome dela! Puxou o Prota pela mão, dizendo que precisavam entrar logo, pois o portal estava encolhendo. Ele apenas respondeu para ela ir na frente, que logo iria atrás. Antes de partir, ela o agradeceu e disse que nunca havia visto um bárbaro tão inteligente, que queria ser tão sábia quanto ele.
Zeruel, sem graça, respondeu para ela apenas pensar e agir naturalmente. Toda feliz, ela disse que se ele voltasse vivo do labirinto, iria recompensá-lo. Agora, restava saber se Zeruel teria coragem de seguir em frente ou se iria abandonar tudo ali mesmo. Será que vai rolar alguma barbaridade entre Zeruel e Bárbara? É aquilo mesmo que vocês estão pensando. Bom, com o tamanho dos dois, não ia ter cama que aguentasse, né? Mas o que ficou na cabeça dele mesmo foi a frase dela: se você voltar com vida. Os bárbaros em geral não têm medo da morte, mas isso fez ele refletir. Zeruel perguntou se Ainar também tinha medo de morrer. Ela pensou por um instante e respondeu: é claro que tenho. Mas somos guerreiros natos. Se não souber lutar, vai de arrasta para cima, não tem jeito. Essa resposta fez Zeruel entender que ele precisava entrar no labirinto. E assim, partiu para o primeiro andar, a Cova de Cristal. Só que havia um problema. Ele não conseguia enxergar nada. Diferente do jogo normal, onde cristais iluminavam as paredes, ali estava tudo escuro. Zeruel percebeu que tinha spawnado na masmorra da escuridão, algo que nunca havia acontecido em 9 anos jogando Dungeon Stone. Começou a caminhar devagar, tateando as paredes, mas acabou caindo em uma armadilha de urso. A dor foi absurda e ainda tinha veneno naquilo. Ele tentou não gritar, já que monstros poderiam estar por perto, mas não adiantou. Um Goblin apareceu só observando. Esses diabinhos adoram atacar quando a vítima está debilitada. Nosso prota puto arrancou a armadilha e começou a reclamar que deviam ter dado botas de couro, e não sandálias. Mas, revoltado com sua própria reclamação, decidiu mudar a atitude. Menos choro, mais ação. Mesmo com a perna dormente, ficou de pé e começou a insultar o Goblin. "Oh, Goblin, tua mãe não é mais virgem, ouviu?" E não é que funcionou? O Goblin começou a se aproximar, curioso com o humano debilitado. Zeruel fingiu que estava fugindo, mas percebeu que o monstro parava sempre que ele parava. Vendo aquilo, ele mudou a estratégia. Se jogou no chão, fingindo estar morto. O Goblin, desconfiado, começou a atacar pedras na cabeça dele para checar se estava vivo. A paciência de Zeruel acabou. Quando o Goblin chegou perto, ele tentou atacar, mas errou feio. O monstro começou a rir, debochando dele. Foi aí que o sangue do bárbaro ferveu. O corpo dele reagiu sozinho e, em um ataque brutal, acertou um golpe tão forte que o Goblin praticamente explodiu. E assim, Zeruel mostrou pela primeira vez a verdadeira força de um bárbaro. Galera, agora nosso prota vai começar a mostrar o seu potencial. O prota estava completamente insano naquele momento. Mesmo depois que o Goblinzinho já estava sem vida fazia tempo, ele continuou metendo bordoada nele com sangue nos olhos até que só sobrou um pequeno cristal. Em Dungeon Stone, esses cristais funcionam como moeda. Aquela gema mágica era de 9º grau e valia basicamente o preço de um pedaço de pão. Ficava cada vez mais claro que aquele mundo era realmente composto por masmorras, monstros e raças que ele conhecia bem do jogo no qual passou 9 anos da vida. Porém, só teria certeza se essa era a nova realidade dele se morresse. E pelo rastro gigante de sangue que ele estava deixando, isso não parecia muito distante de acontecer. Boa parte do capítulo se resumiu a ele se arrastando, tentando sobreviver. O homem percorreu quilômetros naquele estado deplorável, deixando um verdadeiro rastro de ketchup pelo caminho. Em certo momento, avistou uma luz no fim da caverna e até começou a chorar de emoção. Porém, quando já estava quase indo de base, acabou encontrando um grupo de aventureiros, e eles também o viram. O prota estava em frangalhos, com menos de 2% de vida, o que fez com que ele ganhasse um ponto permanente em insanidade. Agora sim, ele ia começar a coringar. Tentou falar alguma coisa, mas mal conseguia emitir sons. O líder do grupo, um loirinho, perguntou se ele era iniciante, mas não fazia sentido um novato ter conseguido chegar sozinho até aquele ponto. O prota já começou a ficar puto, pensando até em bater em quem estava tentando ajudá-lo. Para sua surpresa, o loiro pediu para uma sacerdotisa chamada Ersin curá-lo. O bárbaro pensou, agora eu tô salvo. Mas a miserável simplesmente se recusou a curá-lo, e o próprio líder comentou que já esperava por isso, mostrando que só tinha perguntado para trollar. Então ele pediu a outro integrante que desse uma poção ao prota. Esse segundo cara questionou se o líder não preferia usar poder divino, mas o loiro explicou que poderiam vender esses serviços na cidade e que sairia mais barato gastar uma poção. O prota só queria sobreviver e aceitou de bom grado a poção. Quando ela foi derramada em seu pé podre, o efeito de cura começou a agir,
regenerando o corpo rapidamente, mas trazendo junto uma dor absurda. Ele gritou igual o bezerro com dor. Eu nem sei como é um bezerro com dor, então esqueçam isso, galera. Então, aos poucos, nosso prota já conseguia ficar em pé novamente, praticamente novo em folha. Quase morreu, mas escapou. Obviamente, nada disso foi de graça. O líder queria saber como um iniciante havia chegado tão longe. Perguntou se ele havia encontrado alguma passagem secreta. Porém, de acordo com o prota, ele simplesmente apareceu ali, sem entender nada. O paladino comentou que já tinha lido em algum livro sobre esse fenômeno raro, que só acontece a cada 100 anos. Nesse momento, o prota percebeu que estava realmente azarado naquele mundo. Após coletarem as informações, o líder disse que o bárbaro não precisava pagar pela poção, já que tempo ali dentro era dinheiro. O prota achou estranho eles gastarem tanto tempo com ele, mas ficou feliz por ter sobrevivido, embora carregasse a sensação de ter sido ajudado por pena. Enquanto seguiam viagem, o ruivinho que havia dado a poção comentou que o bárbaro era sortudo, mas o loiro retrucou. Sortudo, o cara passou por tudo isso logo no início do jogo e ainda está vivo. Isso não é sorte. A morena do grupo, que estava assistindo a conversa, ainda provocou o ruivo, dizendo que ele nem queria ter usado a poção no começo. O ruivo não negou, mas afirmou que quem realmente decidiu ajudar foi o líder, não ele. Claramente o clima ficou tenso, principalmente com a sacerdotisa, que havia negado a ajuda desde o início. A mulher claramente vai rodar em algum momento futuro, e mal posso esperar para ver o prota cagar para ela quando for a vez dela precisar de ajuda. Depois de um tempo de discussão, todos começaram a se questionar sobre a distância que o bárbaro havia percorrido naquele estado. Quando o grupo percebeu que ele havia se arrastado por cerca de 15 quilômetros enquanto sangrava, todos ficaram em choque. O ruivinho até começou a tremer só de imaginar se fosse ele no lugar do prota. Nesse momento, ele retirou o que havia dito e reconheceu que aquele cara não era um bárbaro comum, era alguém completamente diferente. Enquanto isso, o prota continuava sua aventura. Após matar um goblin, estava detonando os bichos apenas com o escudo e o punho. Ele havia aprendido o padrão deles de espalhar armadilhas pelo chão, e o melhor de tudo é que os monstrinhos nem se preocupavam em escondê-las. Mesmo que viessem pelas costas, ele conseguia reagir rápido e acertar uma paulada nos goblins. O único problema era a fome. Ele ainda tinha a bolsa de comida que havia recebido do chefe da tribo, mas como passou horas se arrastando, a bolsa rasgou e ele perdeu 5 dos 7 pães que tinha. Agora, com o estômago roncando, começou a fracionar o que restou para não morrer de fome. Esse momento de reflexão fez o prota pensar sobre a situação em que estava. Ele era um bárbaro, mas diferente dos outros. Em vez de agir como um selvagem irracional, ele raciocinava, planejava e aprendia com os erros. O que ninguém sabia era que esse cara, que todos achavam ser só mais um brutamontes, estava prestes a mudar completamente a forma como aquela raça era vista dentro daquele mundo. E apesar de ter sobrevivido por pouco, ele sabia que ainda estava só no começo. O caminho até o topo seria longo, mas, depois de tudo que passou, uma coisa ficou clara. Ele não era um bárbaro comum. Agora o prota tinha outro problema. Onde encontrar água naquela masmorra? No jogo original nunca tinha que beber água, mas agora, vivendo aquilo de verdade, as coisas estavam bem mais complicadas. Ele se levanta irritado e sai procurando, pensando que, se o líder não tinha dado água, deveria haver alguma forma de conseguir ali dentro. Depois de um tempo andando, ele escuta o som de água correndo e percebe que alguém à frente está bebendo de um cantil. Quando se aproxima, o cara logo se assusta, guarda o cantil e sai correndo. Pô, só queria um golinho, divide aí, parceiro, pensa o prota. Ele então para contar seus cristais. Já tinha uns 40 e poucos, nada mal para quem quase morreu outro dia. Mas surge um novo problema, o cansaço. O sono começava a pesar. Havia 2 maneiras de dormir numa masmorra. A primeira era simplesmente deitar e torcer para não ser atacado. A segunda, mais segura, era ter alguém para fazer a guarda. Ele começa a procurar por um companheiro noturno. E todos recusam. Cada um inventa uma desculpa. Minha mãe tá chamando. Nosso time já tá cheio. O prota vai ficando cada vez mais puto, como sempre. Até que surge um cara sorridente, chamado Hans, perguntando se ele procurava mesmo por um parceiro de guarda. O prota, pelo jeito como o cara falou, entendeu errado e achou que ele estava com segundas intenções, mas Hans explicou que era só para se ajudarem durante o sono. O prota aceita trabalhar com ele, ainda desconfiado. Eles tiram na sorte quem dormiria primeiro e Hans ganha. Antes de dormir, ele entrega um relógio para o prota e explica como usá-lo. O prota, achando que estão tratando ele como burro, fica ainda mais irritado.
Hans logo capota no sono, e o Prota fica de guarda, pensando se pegava emprestado o saco de dormir do cara. A hora passa, e finalmente ele acorda Hans para revezar. Mas quando deita, percebe que não conseguia dormir de jeito nenhum. Ele não confiava no Hans, então finge estar dormindo, roncando alto, para ver se o cara faria algo suspeito. Hans não faz nada, o Prota passa a noite inteira acordado, sem descansar. Quando chega sua vez de novo, ele está exausto, sem entender porque o cara não tentou nada. Finalmente, no fim da madrugada, Hans oferece que ele durma mais, dizendo que cuidará de tudo. O Prota agradece, mas já estava pegando um ranço do cara. Pessoas amáveis assim simplesmente não existiam em Dungeon Stones. Quando menos esperava, acorda com Hans de pé, segurando um marretão enorme, perguntando com um sorriso: "Não quer dormir mais um pouquinho?" Se o Prota não tivesse desviado na hora, teria virado paçoca. Com ódio total, o bárbaro parte para cima. Ele acerta Hans com uma escudada na cabeça, espalhando ketchup para todo lado. O cara tenta explicar que só queria roubar seus cristais, mas o Prota continua batendo. Hans admite que também ia levar o escudo, o equipamento, e por fim, revela que o coração de um bárbaro vale uma fortuna como material mágico. Ou seja, para Hans, o Prota não era diferente de um monstro, era só uma caça valiosa. O bárbaro entende que pessoas assim apareceriam muitas vezes, então não hesita. Levanta o escudo e finaliza Hans. Conquista obtida. Primeiro assassinato. Ele ganha mais um ponto de insanidade permanente. Logo depois, equipa tudo o que era de Hans, ombreiras mais 13 de nível, mochila com mais espaço, martelão mais 30 de nível e botas melhores. Graças ao amigão Hans, o Prota agora tem remédios, água, um relógio e um baita upgrade no inventário. No dia seguinte, ele passa a esmagar goblins com facilidade usando um martelão. Mas outro problema surge: o sono. Sempre que encosta para descansar, aparecem goblins achando que ele está vulnerável. O Prota não consegue dormir nem 10 minutos seguidos, e isso só aumenta sua raiva. Então, galera, acho que vou terminando por aqui. Se vocês querem saber o que espera para o nosso querido Prota, deixem nos comentários que eu faço a continuação da história. Então, é isso aí, galera. Deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Falou e até o próximo vídeo!